quando crescer você fono ou não? Bom, não. Na verdade, eu desde criança eu falava que eu ia ser dentista, desde 5 anos. E aí, prestei vestibular. Na verdade, eu passei na minha segunda opção, que foi biomedicina. Sabe assim? Sim. Prestei odonto em Marília. Prestei veterinária em Prudente. Assim, não sabia... achava que eu queria, mas não sabia. Sim, sabia que era da Sabia saúde. que... Não, e assim, essa coisa da odontologia, né? E na época, eu nunca fui muito estudiosa. Ao contrário, né? Ao contrário, né? Eu posso se Depois ela atrai. aprendeu comigo. Realmente. Faltava uma inspiração, né? Sim. Aí eu acabei passando na minha segunda opção, que era... Eu tinha colocado biomedicina lá em Marília. Eu fiz 2 semanas de biomedicina, era um curso noturno. E aí eu falei pro reitor, olha, eu não quero estudar à noite. Aí ele falou, olha, eu quero transferir para um curso diurno, que o primeiro semestre era bem parecido. Era, na verdade, igual a grade curricular. Aí eu falei, eu faço esse primeiro semestre, depois eu tento transferir para odonto, sei lá, alguma coisa. E aí ele falou, olha, eu tenho vaga em fono e em nutrição. Você escolhe. Aí eu falei, nutricionista, minha irmã já é nutricionista, então, me matricula em fono. E eu tinha... Eu quero fazer igual. Você viu, né? Eu não quero ser igual a minha irmã. Aí eu falei... O motivo da exclusão. Minha irmã. Pega essa daí. E por coincidência, eu tinha encontrado na cantina da faculdade da Unimar uma amiga que fez colegial comigo, desde o 6º ano. Ela estudou comigo e ela falou, eu tô aqui fazendo fono. Aí eu falei, é verdade, vai ser fono, porque eu até tenho uma amiga lá. Já tem com quem sair pra beber. E aí, nesse... Por aí. Faculdade. Mas quando eu cheguei lá, nessa sala de aula, eu tive uma outra amiga, que era que eu saía para beber realmente, que ela falava para mim, Cleire, ser fono é maravilhoso, você vai adorar. E eu falava, nossa, será? E a minha mãe falava, vem embora, vai fazer cursão em Prudente, né? Vai fazer odonto. E eu falava, mas gente, tô na faculdade, vou fazer cursinho, não. Aí comecei a gostar da faculdade, gostar de morar fora. E aí eu realmente, no primeiro semestre, comecei a gostar da fono. Eu entrei de férias, eu tenho uma amiga fono, que é mais velha, que é de uma cidade pequena, que chama Auriflama, e eu falei para ela, olha, eu vou estar de férias, me mostra o que é ser fono. Né? Legal. Eu quero saber, porque eu fiz um semestre. E eu acho que eu tô gostando. E eu fiquei 2 semanas com ela. Ela atendia nas APAES, no centro de saúde. E aí, nessas férias, eu voltei e falei pra minha mãe, eu vou ser fono. Você fez um estágio com ela? Eu fiz, mas para Ai, conhecer que a profissão, maravilha. que eu acho que isso é super importante. Aí Pra eu entender, né? É bom Para isso. entender onde eu vou trabalhar. E eu acho que é isso que falta um pouco hoje para essa A geração. moçada precisa ter né? mais noção, né? Da O que que eu vou profissão, fazer? O que, que é faz o dia a da profissão. dia, né? Sim, eu acho que esse foi o diferencial. Aí voltei, me formei. Essa minha amiga, apaixonada por fono, no último dia de aula, ela falou assim para mim, eu não vou ser fono. Aí eu falei, como você não vai ser fono? Você é a falou que era melhor amiga de maravilhoso. sala. Você que me Fono ia pôs ser aqui dentro. maravilhoso. Ela falou, olha, ela morava com os avós, né? Lá em Marília, ela falou, já conversei com meu avô e eu vou fazer direito. Na verdade, ela queria continuar Caraca. festando. Ela né? queria morar lá ainda. Entendi. E ela ficou e fez direito, Fez né? 12 cursos, tá até Resumindo, ela atua em direito ou fono? Nenhuma das duas. Não, ela é advogada. Ela advoga. Não, na verdade ela advoga, Entendi. né? Ela advoga um pouco, mas Entendi. assim, a gente até se reencontrou, porque faz 29 anos que a gente se formou. E aí ela advoga, mas bem pouco, Sim. assim, né? Mas enfim, aí voltei para minha cidade, depois da minha formatura, 2 dias depois eu arrumei meu primeiro emprego, que foi na PAI de Araçatuba. E eu fiquei 12 anos em Araçatuba, trabalhando na PAI. Eu tinha um consultório lá, né? Fiz a minha carreira lá. E, de repente, eu decidi que eu precisava fazer algo mais. Porque a minha família inteira mudou de lá. E eu falei, meu Deus, eu preciso ter empregabilidade. O que eu vou fazer? Se eu for embora para uma cidade grande, tem um monte de fono. Se eu ficar numa cidade pequena, já tem, né? Também. Então, assim, eu vou ter que dar um jeito. Aí, eu fui lá e prestei um vestibular. A minha amiga falou, vou fazer enfermagem. Eu falei, eu também vou fazer enfermagem. Aí, Você não é essa amiga. não. Aí eu peguei... Não faz faculdade nem bebe. Fui lá, chegava o telegrama na época, né? Eu tinha mais 8 anos de formada nessa época. Fui lá eu era a primeira turma da Unip de Araçatuba, né? Prestei o vestibular, aí veio o telegrama. Você passou
em enfermagem. Aí liguei pra minha mãe, falei pra minha mãe, olha, eu prestei um vestibular, eu passei em enfermagem, vou fazer. Minha mãe falou, faz. E aí falei com a minha chefe, eu tinha uma chefe na PAI, falei, olha, eu vou precisar ajeitar o meu horário, porque o curso é de manhã, mas eu vou fazer enfermagem. Ela falou, vai. Foram as duas pessoas que falaram pra mim, vai. Pô, que legal. Porque o curso era de manhã, aí eu trabalhava à tarde, eu fazia consultório, eu começava 15:06, até a noite. então você ficava os Porque 3 períodos. Eu era primeira turma, então eu eliminei bastante matéria, mas como eu era primeira turma, eu fazia. Então, no primeiro ano eu ia 2 dias, no segundo ano 3 dias, no terceiro e quarto ano eu ia todos os dias. Mas eu tive uma grande sorte nesse meio do caminho, que foi em 2002, que eu conheci o Eduardo. Eu estava no primeiro ano de felicidade, faculdade. né? Você viu? O que eu vou fazer pra minha empregabilidade? Casei. Sim, não, mas aí olha o detalhe. Eu não casei, porque eu tinha que estudar, Entendi. né? É, porque em 2002 Sim, tava estudando. eles Isso, se conheceram. Nós nos conhecemos. Eu estava no primeiro ano e ele me Aí eu ajudou falei, ó, quando você muito. se formar, a gente se casa. E foi isso que ele falou. Ah, é? Impôs uma condição, Ela né? se formou. Droga. Olha, quando você se formar, a gente se casa. E foi justamente isso. Em 2005, quando eu me formei em enfermagem, a gente se casou.